Boa noite. Hoje nós temos mais um episódio sobre os projetos que são realizados no Ensino Fundamental 2. Hoje o assunto está incrível, né, meninas? Sim. Porque é um assunto sobre as obras literárias. Nós temos aí, ao longo dos anos, muitas leituras que os nossos estudantes realizam. No Ensino Fundamental 2, eles realizam 6 leituras de 6 obras literárias por ano. São 2 obras por trimestre. E existem avaliações, né, a respeito dessas obras literárias. Como todos já sabem, nós trabalhamos de uma forma muito inovadora, utilizamos muitas metodologias ativas e procuramos propiciar experiências de aprendizagem diferenciadas, porque nós já sabemos que os nossos estudantes aprendem de formas diferentes. Então, tem aquele estudante que aprende melhor lendo, tem aquele que aprende melhor com recursos visuais, tem aquele que aprende melhor ouvindo, tem aquele que ainda aprende melhor utilizando uma experiência sensorial, né? Cada um de nós aprende melhor de uma maneira diferente. E para possibilitar essa personalização do ensino, para atingir o máximo possível do melhor dos nossos estudantes, os professores desenham experiências de aprendizagem para que os nossos estudantes consigam todo esse aproveitamento. Essa experiência de aprendizagem foi desenhada por mim, é um projeto de língua portuguesa que foi desenvolvido no 8º ano, com base no livro da Coraline. Mas acho que eu já estou adiantando demais, né, meninas, sobre o nosso projeto. Eu vou deixar vocês se apresentarem, então, e aí nós já vamos aprofundar melhor em tudo isso que foi realizado durante esse ano, tudo bem? Uhum. Amor, pode começar por você. Oi, meu nome é Laura, eu tô no 8º ano, eu entrei no Beca quando eu tinha 4 anos e eu gosto muito de todas as obras sobre a Coraline. Oi, meu nome é Júlia, eu tô no 8º ano, tô no Beca desde o 2º e eu adoro o livro da Coraline. Oi, meu nome é Elisa, eu entrei no Beca começo do ano passado e eu gostei muito desse projeto da Coraline. Uau! Focaram na Coraline, hein, meninas? Sim. Antes da gente entrar na Coraline, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz uma introdução aqui sobre essa maneira de trabalhar que nós temos no Colégio Beca, trazendo experiências de aprendizagem diferenciadas para os nossos estudantes. Nós poderíamos, de uma maneira mais tradicional, trabalhar apenas com avaliações escritas, por exemplo, ou, de repente, apenas com avaliações objetivas sobre as obras. Mas nós optamos por trabalhar em cada livro de uma forma diferenciada. Vocês percebem desde o 6º, estou dizendo, tá? Porque vocês já passaram por várias experiências desde o 6º. Vocês percebem essa variação na forma de avaliação, nessa avaliação contínua, nessas experiências diferenciadas que vocês vivenciaram? Eu gosto muito do jeito que a professora faz esses trabalhos de outros jeitos, ao invés de fazer só escrito à mão, ou fazer uma avaliação, de repente, porque a gente consegue se aprofundar mais no assunto e entender melhor. Eu Você, acho Ju? que quando a professora ela faz a avaliação sem ser no papel, escrito, além da gente se divertir mais, também é um jeito da gente se conectar mais com o livro. Eu gosto muito, né, dessas formas de avaliações diferentes, porque a gente consegue entender melhor o que o livro tá mostrando pra gente, tipo, se é um livro mais triste, como Morte e Vida Severina, que a gente fez, né? E o Sim. Coraline, né, que é uma forma mais sombria. Então, acho que a gente consegue aprofundar muito mais no personagem. Legal. Que bom receber esse feedback aqui, assim. Já pensou se vocês tivessem respondido não? Nós detestamos esses projetos. Fazemos só pela nota mesmo. Aliás, sobre o Morte e Vida Severina, nós temos um episódio gravado sobre isso. Então, é oportunidade agora para quem não assistiu, procurar lá no nosso canal, que nós temos um episódio só sobre Morte e Vida Severina. Vocês 3 falaram basicamente sobre a possibilidade de conhecer mais detalhes da obra quando vocês estão envolvidas dentro de um projeto. Sim. A impressão que eu tenho é que vocês até esquecem dessa questão da nota,
da avaliação. Sim. Vocês buscam detalhes para criar um trabalho de qualidade, né? Nós temos aí uma tradição de excelentes trabalhos de muita qualidade, trabalhos que surpreendem muito a todos nós. Então, acredito que é por esse motivo, meninas, que vocês acabam conhecendo muito mais a obra, porque vocês querem detalhes, né, para colocar ali no trabalho. Nesse ano, como o projeto da Coraline foi o nosso último projeto do 8º ano, vocês tiveram uma possibilidade de escolha, né? Porque desde o 6º, vocês já passearam por várias experiências. Então, vocês já realizaram avaliações dissertativas a respeito das obras, já realizaram fichas de leitura, já passaram por quizzes, né? Com questões objetivas sobre algumas obras, já tiveram trabalho maker, já tiveram um trabalho envolvendo mais a questão da cultura digital, já fizeram trabalho em grupo, já fizeram trabalho individual. Nós procuramos variar muito essa questão também do grupo e do individual, certo? E aí, dessa vez, como era o nosso último trabalho, eu deixei vocês escolherem entre algumas opções. Então, vamos lá. Vocês tinham a opção de realizar uma produção textual, né? Escolhendo uma resenha crítica. Tinham a opção de desenvolver um jogo de tabuleiro inspirados na obra, ou um jogo virtual. Temos muito essa questão da lógica de programação também no colégio. Vocês tinham a opção de desenvolver um trabalho totalmente maker, inspirados nos cenários do livro e nos personagens. E tinham a opção de gravar um vídeo totalmente relacionado com a questão da competência da computação e da cultura digital. Qual foi a opção que vocês escolheram? Contem pra nós, por favor. A gente escolheu fazer um vídeo, só que o vídeo que a gente fez, que a professora deu a ideia, era pra falar sobre a obra, né? Sobre o livro. Sim. Só que a gente acabou que a gente não falou sobre a obra, a gente fez outra coisa. A gente decidiu fazer uma encenação de uma parte do livro. E A gente escolheu a parte que era da cena de jantar. sim, aí eu me lembro desse momento, na verdade, assim, vocês escolheram algo que tinha a ver com a proposta inicial, mas vocês foram além, porque vocês poderiam ter produzido apenas um vídeo com a carinha de vocês ou com a voz de vocês, fazendo uma resenha crítica em vídeo, como se fosse para um vlog sobre a obra, com informações da obra e mais a opinião de vocês. Só que vocês foram além. Vocês resolveram trabalhar com a questão do cinema. Acredito que muito inspiradas também pelo filme, mas vocês resolveram dar a perspectiva de vocês, de personagem, de cenário e tudo isso, sobre a obra. De onde partiu essa ideia, meninas? Porque é uma ideia bem ousada e que nós vimos que deu muito trabalho. Por que vocês escolheram isso, mesmo sabendo que daria bastante trabalho? A gente pensou que, tipo, se a gente fizesse... Beleza, isso era uma coisa legal, mas a gente queria incrementar um pouquinho mais, fazer alguma coisa diferente. Porque a gente, como a professora falou, a gente melhorou um pouco isso. A gente não falou sobre o livro, mas a gente explicou um pouco sobre que a gente fez a cena. Mas a gente queria dar um projeto, tipo, com a nossa cara que a gente gostava de fazer, entendeu? Que a gente se sentia... Mais à vontade. Sim, exatamente. Certo. Também era uma forma mais fácil de mostrar a cena do livro e também uma forma mais original, assim como a gente pode dizer. E também é uma forma, né, como eu disse no começo, mais fácil da gente entrar no personagem, conseguir entender um pouco melhor das emoções deles. E todas nós gostamos muito da cena do jantar. Tá, e como que foi o processo? Agora vamos partir para o processo. Qual que foi a primeira etapa do trabalho de vocês? O que vocês fizeram? Realizaram a leitura do livro, ok. Assim que vocês finalizaram a leitura do livro, qual foi a próxima etapa? A gente foi escolher uma cena que todas nós gostássemos. Tá. E aí depois a gente fez o roteiro e aí a gente foi dividir os personagens. Cada um ia escolher. Tá. Agora eu não me lembro qual que foi a primeira opção de cena. Mas a cena do jantar foi a que todo mundo, tipo assim, mais gostou, porque todo mundo iria poder aparecer. E também ia ser... foi a cena que a gente mais gostou do livro.
A gente também acabou adicionando um personagem que não tinha no livro, mas acabou que deu uma cara a mais, ficou um pouco mais legal. E é isso. E o desafio de transformar o roteiro em cena de cinema no colégio, porque vocês gravaram todas as cenas no colégio. Como que vocês olharam para os espaços do colégio para encaixar esses espaços no roteiro de vocês? A gente foi tentando pegar o que era mais parecido uma coisa com a outra. Tem uma cena que a portinha que a Coraline entra é a mesma cena do que a outra mãe tá abrindo o forno. Então, assim, foi muito improvisado. A gente foi fazendo só o que tinha a ver mesmo com a cena. E a gente foi tentando aprimorar aquilo pra não ficar tão cara de escola, né? Tipo, dar uma melhorada. Aí a gente também pegou, né, na hora do recreio, né, o lugar que a gente come, uma mesa bem grandona com várias cadeiras. Aí lá a gente fez toda a mesa de jantar. E a gente fez com brinquedos mesmo, a gente tentou improvisar da melhor forma para que ficasse melhor no vídeo. Tá, eu ia falar sobre isso agora, sobre os objetos de cena. Vocês pegaram, então, brinquedinhos que tinham alguma relação com as cenas para transformar em objetos de cena. Sim. Meninas, e a questão do figurino? Ai, não. Foi um arraso, né? Foi. Você quer falar? Só você. Então, a gente se inspirou muito no livro, né? Porque, exemplo, da outra mãe. Lá dava muitas informações sobre como ela era. Então, ela tinha unha vermelha, ela usava um avental, vestido preto e os olhos de botões. Então, a gente se inspirou muito no que o livro realmente queria dizer. Então, olha só, gente, eu preciso fazer uma pausa. Olha como essa questão de ter um projeto que envolve os estudantes realmente engaja e faz com que aconteça o que as meninas estão dizendo aqui. Elas tiveram que se aprofundar e prestar atenção em detalhes da obra para poder criar com qualidade essas cenas, né? E vocês perceberam, durante a apresentação do trabalho de vocês, que os outros alunos estavam reconhecendo as partes do livro? Sim. Me fala sobre esse momento. A gente percebeu isso quando a gente viu que eles estavam gostando muito. Aí eles falavam, essa é a cena do jantar, né? Eles iam reconhecendo. Tá. A gente ficou feliz também porque deu pra perceber que era a cena do jantar. E isso significa que ficou bem feitinho. Sim. Eu fiquei um pouquinho com vergonha, né? Quando a gente foi apresentar. Mas aí depois que eu vi que eles gostaram, eu fiquei mais tranquila. Legal. Vocês sabem que eu apresentei em outros anos também, né? Sim. No 6º ano. Alguém veio falar com vocês sobre o projeto de vocês ou não? Isso não aconteceu? Ou só as pessoas da turma? Como que foi? Conta pra nós. Quando a gente falou pro Otmar que a gente ia vir pro podcast falar sobre o Coraline, ele falou que ele viu o nosso vídeo, né, sobre o Coraline, e ele falou que ficou muito bom. Que legal. É gostoso, né, gente? Quando as outras pessoas da escola admiram o nosso trabalho. Aliás, o 8º B e o 8º A, ultimamente, está arrasando muito nos projetos, né? A participação de vocês no projeto do inglês foi incrível. Quero dar os parabéns para vocês. Aliás, temos um episódio sobre isso também. Mas eu quero dar os parabéns pela participação de vocês no projeto do inglês também. Vocês arrasaram muito. Obrigada. E arrasaram muito também no projeto do Morte e Vida Severina, né? Sim. Todas vocês trabalharam com atuação no Morte e Vida Severina também? Sim. Sim, né? O projeto do Morte e Vida Severina, que foi um dos anteriores a esse, de alguma forma inspirou vocês no projeto da Coraline? Eu acho que sim, porque a gente já tinha atuado, né? O meu grupo, na nossa atuação não ficou muito boa, mas a gente tentou. E aí, como a gente já tinha feito pela primeira vez, aí quando a gente foi atuar pra fazer esse projeto da professora, ficou um pouquinho mais fácil. Você falou assim, a gente acha que o nosso grupo não ficou muito bom. Ficou, tá, Laura? Ficou sim. Mas eu imagino que alguns erros aconteceram. Como que vocês enxergam esse processo dos erros e dos acertos dentro dos projetos? Vocês realmente acreditam que vocês aprendem com os erros ou não? Falem um pouquinho sobre essa parte do processo.
de erros e acertos? Então, eu acho que a gente teve muitos acertos nesse projeto e isso ajudou a gente, né, para que nos próximos anos a gente evolua. Mas os erros também ajudaram muito a gente a melhorar, né? Principalmente no Morte e Vida Severina, né? A gente viu que algumas coisas não estavam dando certo, como o figurino, e aí nesse a gente tentou fazer da melhor forma possível. Aprimorar ainda mais, Isso. né? E conseguiram. Bom, eu imagino que quem está em casa, nesse momento, já está muito curioso para ver o vídeo de vocês, para ver o trabalho de vocês. Vamos assistir, então, junto com o pessoal de casa? Sim. Então, vamos lá. Coraline e o Mundo Secreto. Coraline, é você? Hora do almoço. Coraline. Quem é você? Eu sou a sua outra mãe. Agora vá lá chamar o seu outro pai, porque o almoço já está pronto. Vá chamá-lo. Ele está trabalhando. Ela disse que o almoço está pronto. Olá, Coraline. Estou faminto. Nós damos graças ao Senhor nesta oração, porque a mamãe cozinhou esta pizza. Estávamos esperando por você há muito tempo, Coraline. Por mim? Sim, essa casa não era mesmo sem você. Mas sabíamos que algum dia você voltaria. Quer mais um pedaço de pizza? Eu nem sabia que eu tinha outra mãe. É claro que tem, é evidente que tem. Todo mundo tem outra mãe. Depois do almoço, o Sr. Bobinski convidou você e o seu amigo para verem o show dos ratos por meia-noite. Amigo? Que ótimo! Outro Aibe. Oi! Você disse que não gostava quando ele falava, então eu dei um jeitinho. Então esse aí não fala nada? Nadinha. Tchau, mãe. Tchau, pai. Incrível, né? Ai, gente, muito orgulho desse trabalho de vocês. Vocês ficam orgulhosas de ver um Sim, trabalho sim. desse Sim. realizado? Sim. Eu fico muito curiosa para saber como vocês fizeram para decidir os personagens. Como foi essa questão dos personagens, Elisa? Então, a gente escolheu a cena, né, que foi a cena do jantar, e aí a gente teve que ver quais personagens que tinham nessa cena. E aí tinha a outra mãe, tinha a Coraline, o gato e o pai. E aí a gente foi dividindo o que cada uma queria. Eu fiquei com a outra mãe, porque eu ia conseguir entrar mais no personagem dela, né, ver como ela era. E eu percebi que a outra mãe, ela era muito carente, né? E ela era também muito brava. Show. Você, John? Quando a gente escolheu a cena, que elas me falaram que teria o gato, eu já de cara falei que eu queria ser o gato, porque foi o meu personagem preferido do livro.
Eu fiquei com a Coraline, entre aspas, a principal, porque eu gosto muito da Coraline, é tipo, meu livro favorito, assim. E eu não tinha muitas roupas, assim, pra fazer igual da Coraline, mas eu tentei improvisar. Eu consegui, pelo que eu vi, entrar bastante no personagem. Sim, conseguiu. E isso me deixou bem feliz. Legal. Vocês sentem também como é importante saber trabalhar bem em grupo para realizar um trabalho desse? Sim. Sim. Porque, por exemplo, se o grupo, eles não têm, assim, uma intimidade, Uma sintonia. uma sintonia, eles não conseguem trabalhar juntos como deveria trabalhar em grupo. Eles só separam a parte que um vai fazer e não fica legal. Eu achei que o nosso ficou legal porque a gente trabalhou muito em grupo de verdade, assim. Uhum. O trabalho, ele foi realizado em equipe. Sim. Não foi aquele trabalho Frankenstein. Já ouviram falar no trabalho Frankenstein? Sim, Cada um faz faz uma parte, emenda uma parte na outra e pronto, Sim. entrega como se fosse um trabalho em grupo. Isso não é um trabalho em grupo, né, Não. meninas? Um trabalho em grupo é aquele trabalho que todos estão realizando o melhor possível para que o produto final fique bem feito, né? O produto final que vocês escolheram para tratar dessa obra literária foi uma cena, né? Sim, Uma cena que poderia fazer parte de um filme, de repente, com mais recursos, claro, mas vocês escolheram um excelente produto final, Obrigada. né? E vocês estão representando muitos estudantes que realizaram outros vídeos, escreveram textos, criaram jogos. Então, meninas, eu vou pedir licença para vocês duas, vou convidar mais 2 pessoas do grupo para a gente falar agora sobre a parte dos jogos de tabuleiro. Pode ser assim? Sim. Sim. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pela exposição. Querem deixar alguma mensagem final, alguma dica para os estudantes do próximo ano que vão realizar um projeto desse ou não? Quer falar primeiro? Pode falar. Não, fala você primeiro. Fala você. Eu não sei. Não? Pra vocês, se vocês forem fazer também um projeto do livro que vocês tenham a opção de escolher pra fazer um vídeo, se vocês forem fazer o vídeo, tenta se aprofundar mais pra fazer alguma coisa legal, entrar mais no personagem pra não ficar tão cara de, sabe? Uma coisa que eu tenho pra falar é sempre leiam o livro, porque Sim. nunca dá certo Boa. você pegar o trabalho de outro amigo pra fazer do seu. Perfeita essa dica, Júlia. A leitura do livro é fundamental para que você consiga entregar um trabalho de qualidade. Você pode encontrar na internet, de repente, um resumo sobre o livro? Pode encontrar, sabemos que sim, né? Sim. E hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue até produzir um trabalho já prontinho para entregar para o professor. Mas teria essa riqueza de detalhes do trabalho Não. de vocês? Teria essa cara tão humana, né? Tão personalizada? Não teria. Quando você pega um trabalho criado pela inteligência artificial, você faz a leitura do trabalho, você olha para o projeto e você vê que não foi um ser humano que criou, que foi uma máquina que criou. É possível? É possível. Mas não teria esse brilho que o trabalho de vocês trouxe para o nosso projeto, né? Parabéns, meninas. Obrigada. Tragam os jogos agora, por favor. Podem sentar. Podem entrar. Deixa esse aqui. Nós vamos mostrando aos poucos. Vamos ajeitar aqui, ó. Coraline, um minutinho. Fica aqui pra trás um pouquinho. Cadê aquele coloridão, aquele outro? Aqui. Deixem as canequinhas de lado um pouquinho. Sabe um detalhe que eu esqueci de contar para quem estava em casa? Nesse projeto, além da possibilidade que vocês tiveram de escolher o produto final, vocês se lembram que lá no início do ano, lá em fevereiro, eu deixei vocês escolherem um dos livros da lista? Sim, sim. Porque é assim, no 6º ano, eu escolho os 6 livros, né? No 7º, eu escolho 5 anos, 5 anos, eu escolho 5 livros e eles podem trazer um. E no 8º ano também, eu escolhi 5 e vocês tiveram a oportunidade de escolher um. Então, como que foi esse processo? Os alunos pesquisaram alguns títulos
fizeram apresentações para a turma toda sobre aquele livro, e aí a turma votou em um livro que seria o 6º livro. Lembram disso? Sim. O Coraline foi um livro que apareceu muito, tanto no 7º ano como no 8º, e ganhou na votação como mais votado para que eu realizasse um projeto em cima. Vocês gostaram dessa possibilidade de trazer uma sugestão de livro para a turma? Sim. A Coraline foi sugestão desse grupo ou não? Vocês lembram qual foi a sugestão eu de acho, vocês? se eu não me engano, não. Não? Não. Foi de alguém aqui? Da Laura Campos? Tá, então a Laura Campos trouxe. Você lembra o livro que você trouxe? Eu lembro que a gente trouxe pra apresentar, acho que De Volta pro Futuro. Isso, tá. Foi esse mesmo. Percy Jackson também. Ah, verdade. Bom, quem sabe o ano que vem vocês podem trazer para a votação novamente Verdade. no 9º ano, né? Sim. Então, olha só. Aqui nós temos alguns trabalhos de grupos que desenvolveram jogos de tabuleiro. Eu vou mostrar e aí vocês me ajudam a falar sobre esses projetos, tá? Tá bom. Nós temos esse primeiro aqui. Olha que jogo mais lindo. Esse jogo foi do grupo da Lara Santos, certo? Isso. Lara Santos, Lara Mariana Santos, Mariana Mariano, Mariano, quem mais? Sofia. Sofia Flores, Isso. quem E mais estava foi nesse a Val- grupo? A Valentina acho que não tava. Não, a Valentina Não. fez produção de texto junto com a Lara verdade. Menezes. É. Então, olha só. Nesse projeto aqui, é que assim, para mostrar aqui no podcast, nós trouxemos somente os tabuleiros. Mas nós temos as pecinhas, os personagens, dado, cartinhas e tudo isso. Aqui, a cada botão no jogo, eles tinham um desafio diferente, certo? Isso. Quem lembra das regras desse jogo? Porque, além de tudo, elas tiveram que produzir um documento com as regras do jogo. Sim. Quem lembra desse Eu aqui? Eu lembro que uma das casas, você tinha, tipo, se você caísse nela, você tinha que jogar o dado de novo. Se Isso, caísse sim. par, você andava Voltava, 2 casas. Isso. Tá. Se caísse ímpar, você voltava pra casa anterior amarela. Tá. Eu acho que a casa mão de aranha, quando chegasse nela, acho que ia pra uma mais próxima, ou não? Amarela, Amarela, isso, pra uma é. próxima amarela. Tá. Então, aqui nesse jogo, cada cor fazia referência a uma ação que o jogador tinha que ter aqui durante o jogo. Sim, isso. Vamos lá, então. Olha só. Elas colocaram detalhes aqui que fazem parte de capítulos do livro, né? Será que elas tiveram que estudar bastante os capítulos do livro, entender bem dos personagens e do cenário para conseguir desenvolver um jogo de tabuleiro Sim, como esse? Sim. Bastante, né? Sim. Aqui nesse outro, passa aqui pra mim, amor. Esse aqui foi do pessoal da manhã, certo? Foi do Isso. grupo É o da Ludo. Victoria, Isso. né? Isso. Aqui a Victoria desenvolveu um ludo inspirado nos 2 mundos da Coraline. Isso. Né? Vocês jogaram esse aqui também? Não, mas a gente Não. viu. A gente os viu grupos, isso, grupos jogando. Jogando, Isso. né? Esse aqui foi do grupo da Gi, não foi? Isso, da Gi, da Isabela, Isabela. da Sofia e da da Duda. Esse é o grupo que tinha aquele monte de cartinhas, né? Isso. E aí, então, elas jogavam os dados e, de acordo com a casinha, elas pegavam uma carta correspondente e tinham que realizar aquela ação, certo? Isso. Esse aqui, acho que era do grupo dos meninos. Isso. Do Gabriel Meroli, do Matheus. Quem mais estava nesse grupo? O Gustavo, Enzo. será? O Enzo. O é. Enzo. Ah, não, o Gustavo não. O Gustavo, ele fez vídeo. É. O Gustavo, ele fez um vídeo junto com o Eduardo. Então, olha só, nós temos aqui 4 exemplos de jogos que mostram também o quanto os estudantes tiveram que se aprofundar na obra para poder criar tudo isso. Sim. Então, aqui nós temos também uma questão do maker, né? Sim. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse processo? Eu sei que vocês não fizeram parte desse processo, mas como vocês enxergam esse processo dos jogos? Eu acho que, exemplo, esse jogo aqui, que foi o do Caracol.
ele tinha várias cartinhas que tinham perguntas, então a gente também consegue aprender muito, assim como a nossa da cena, né, que a gente conseguia entrar no personagem, e esse daí a gente conseguia responder perguntas sobre o livro. Sobre o livro, é como se fosse uma provinha. Então É ajudou como se fosse uma muito. prova, porque tinham ali muitas cartinhas. Ai, meninas, Laura Campos, tenta pegar pra mim as cartinhas, por favor. Tá lá nos bastidores, tá pra lá, ó, tá lá dentro do saco. Pega lá as cartinhas, acho importante a gente mostrar. Porque em cada cartinha tinha um detalhe importante sobre a obra, Sim. né? Tinham Uma várias pergunta, perguntas, sim. eram várias perguntas, então você conseguia entender o livro só pelas E perguntas. aprender, sim. Ali, pega ali. Pode dar o saquinho completo. Pode dar o saquinho todo, amor. Obrigada. Daqui. Então, olha só. Várias cartinhas que o grupo criou, certo? E aqui as perguntas relacionadas à obra. Então, por exemplo, a primeira. Quando ela entra na sala, ela vê uma porta pequena ou grande? É um detalhe do livro. Sim. Para o jogador conseguir avançar essa casa, ele precisa ter essa Responder, resposta. sim. Então, vocês enxergam que poderia ser uma pergunta de uma prova tradicional Sim. de livro? Né? Então, muito interessante. Olha só essa aqui, que legal. Parabéns! Escolha uma carta para o próximo responder. Né? Então, elas misturaram o universo dos jogos do tabuleiro com o universo do livro. Tem algum personagem aí que depois vocês Sim, mostrar? Aqui, ó. tem o gato, O gato, o pai, a mãe. Olha, esses aqui são E os a Coraline, personagens. Tá aqui dentro. É. Aqui, a Isso. Coraline, o pai e a mãe. Legal. Estão amassadinhos de tanto que nós brincamos, né? Sim. Olha só, temos alguns personagens aqui também. E as regras? Passa pra mim esse papelzinho das regras. Olha só. Cada grupo, além de criar a questão do tabuleiro, dos personagens e tudo mais, tinha que entregar as regras do jogo, né? Porque faz parte desse gênero. Em todo jogo de tabuleiro existem as regras. Então, eles produziram esse texto para demonstrar as regras que eles criaram. E aí, nós tivemos a etapa do projeto em que os alunos apresentaram os seus jogos e aí ficou todo mundo super curioso para fazer o quê? Para jogar. Sim. E aí chegou a aula em que todos puderam jogar. Um grupo jogou o jogo do outro. Como vocês enxergam esse processo do dia dos jogos de tabuleiro? Que vocês jogaram os jogos criados pela própria turma. Falem um pouquinho sobre esse dia, que eu vi que vocês fizeram vários registros sobre isso. Assim, eu acho que foi um momento interessante, onde a gente teve que se reconectar com o livro, sabendo quem leu o livro, eu acho que foi bem legal. Sim. Então, quem tinha lido Sim. com mais profundidade e conhecia melhor os detalhes do livro, conseguia avançar mais Sim, facilmente sim, nos bem jogos, mais. certo? Isso. Tá. Fala, Ana. Eu acho que, tipo, foi muito legal, muito divertido. E, tipo, a gente conseguiu aprender mais ainda Jogando. sobre o livro. Foi uma forma criativa de aprender, né? Uma forma divertida. Uhum. De continuar revendo os conceitos da obra, né, Sim. meninas? Sim. Então, vamos lá, meninas, olha só. Acho que vocês já conseguiram explorar vários aspectos do projeto. Além dos jogos de tabuleiro, dos vídeos, nós recebemos também as resenhas críticas e tivemos um trabalho que nós não comentamos aqui ainda, que foi a palestra do Marquinhos. Nós temos um estudante, o Marquinhos, que ele pediu para fazer uma palestra sobre o livro. Foi uma palestra curtinha, mas Sim. ele conseguiu explorar bastante também a obra, né? Sim. Legal. Agora, então, para encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem dicas para os estudantes que vão passar por um projeto desses pela frente. E gostaria também que vocês fizessem uma análise rapidinha sobre essa maneira de aprender. Por que ela funciona? O que vocês gostam nesse tipo de aprendizagem, nesse tipo de experiência? Se for possível, então escolham ou uma dica ou uma análise sobre esse tipo de experiência.
Eu acho uma análise melhor, assim, Tá. de falar. Quando os professores fazem trabalhos novos, interessantes, eu acho que a gente consegue aprender, igual a Elisa falou, de um jeito mais criativo, mais legal, de aprender o conteúdo Show. do livro. Fala, Então, Ana. como a Maria falou, eu acho que é uma maneira muito divertida, né? Da gente aprender e fixar mais o conteúdo do livro. Então eu vou dar uma dica. Certo. Estudantes. Que quando forem fazer trabalho em grupo, né, igual o nosso trabalho da cena, ouvir, né, os seus amigos, cada um dá as dicas, né, para deixar o trabalho mais interessante, né, igual aconteceu no nosso. Às vezes mais dicas do figurino, né, dos brinquedos para fazer o jantar. Então eu acho que isso é muito importante. Legal. Nossa, você deu uma dica importantíssima. Para trabalhar em grupo, é fundamental ouvir o que o outro está dizendo, certo? Se você só quer impor as suas ideias e colocar as suas ideias, é só falar, 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 esquecer de ouvir, o trabalho acaba não sendo em grupo e acaba não ficando tão rico, né? Tão cheio de Sim. detalhes. Adorei, meninas, a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela iniciativa, né, de terem sugerido esse tema, porque aqui no nosso BecaCast, a escola traz muitos temas, mas os nossos estudantes trazem muitos temas também. E esse tema do Coraline, desse projeto em cima de uma obra literária, foi um pedido das meninas, né? Quando vocês terminaram de realizar o projeto, vocês já viram que seria muito legal explorar esse assunto no nosso BecaCast. Obrigada pela iniciativa. Enriqueceu muito o nosso podcast também, tá bom? Obrigada, E para vocês que estão em casa, se esse assunto te interessou de alguma maneira, você pode curtir o nosso BecaCast, você pode compartilhar esse episódio, que isso nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho, né? E quem sabe vem pela frente aí uma terceira temporada em 2026. Vamos aguardar, né? Sim. Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.